estamos de volta com a Identidade Geral e você que está acompanhando a gente aqui pela televisão ou pelo rádio também pode interagir com a gente por meio das nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Twitter e também no Instagram. Acompanhe o nosso site novotempo.com/jornalismo. Eu continuo agora a minha conversa com o professor de computação da Unicamp, especialista em criptografia e segurança digital, o Diego Aranha. Diego, então antes de ir para o intervalo, eu falei que a gente ia conversar sobre as maquininhas de cartão e também os caixas eletrônicos. Eles também são suscetíveis a ataques, assim como esses instrumentos que a gente conecta pela internet. Sim, até porque em alguns casos específicos, esses dispositivos também se conectam via internet, né? Então tem uma superfície de ataque diferente. A gente chama de superfície de ataque exatamente o conjunto de recursos que está acessível ao atacante. Então pode ser a conexão em rede, pode ser o dispositivo físico propriamente dito. Então uma máquina de cartão de crédito, por exemplo, a máquina em si faz parte da superfície de ataque porque ela pode ter sido modificada de maneira maliciosa, por exemplo, para capturar e armazenar dados que o atacante pode coletar posteriormente. A mesma coisa funciona para um caixa eletrônico, a gente conhece o que chama de chupa-cabra, né, que é exatamente a substituição do leitor de cartão para que, ou uma frente falsa do caixa eletrônico para que o usuário forneça os seus dados para um dispositivo controlado pelo atacante e não o caixa eletrônico original. Assim. Então você pode construir essa frente falsa, as pessoas não vão perceber no uso no dia a dia. Então essas máquinas também têm conexão à internet, elas falam com o banco, né, via internet. Além disso, ainda tem a superfície de ataque no mundo físico que precisa ser protegida. Agora, Diego, você que encontra essas falhas e pesquisa isso nesses sistemas, tem alguma dica para quem está acompanhando aqui o nosso programa e de repente vai ficar com medo, porque tem alguma forma de identificar o perigo quando está diante de um caixa eletrônico, diante do celular, diante do computador? Tem alguns indicativos disso? Há um certo sensacionalismo quando essas vulnerabilidades aparecem, né? Que as pessoas ficam desesperadas, corram para as colinas porque todo mundo é vulnerável, tem um pouco disso, assim, né? Mas acho que a principal recomendação que eu posso dar é nunca confiar em informação que tenha características de informação falsa. Sempre ter uma dose saudável de desconfiança, não confiar em informação apenas porque ela aparece e está disponível na internet. Então, sempre usar esses mecanismos com um pouco de desconfiança. Então, receber uma mensagem estranha que parece ser do banco, será que o banco realmente entraria em contato com você por e-mail? Não é melhor contactar o banco para saber se aquela mensagem é legítima ou não? Receber uma conta para pagar que você não lembra de fato ter realizado a compra, antes de pagar, não é melhor verificar que de fato essa compra é legítima com a operadora, com o próprio banco, verificar as informações com calma, não confiar cegamente em informações que você recebe e observa na internet é talvez a raiz de todas as recomendações. Todas as recomendações eu acho que dependem ou são derivadas um pouco a partir disso. Diego, vamos falar sobre urnas eletrônicas. Como é que você teve o contato com as urnas e que tipo de vulnerabilidade você percebeu nela? Isso é muito sério, porque quando a gente pensa em eleições, e as eleições aqui no Brasil tem esse alto nível tecnológico das urnas eletrônicas, a gente espera no mínimo transparência, a gente espera confiabilidade nessas urnas eletrônicas e saber que de alguma forma elas são vulneráveis é muito assustador para a gente como eleitor, como cidadão brasileiro. Como é que foi a tua experiência de contato com as urnas eletrônicas? Certo. Então, o meu primeiro envolvimento foi em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília na época. Aí eu participei de testes organizados pelo TSE. Então, antes de cada eleição, o TSE organizava um conjunto de testes restritos, então a gente tinha que obedecer uma série de regulamentações e de restrições, que esses testes permitiam a pesquisadores da indústria e da academia avaliar a segurança dos mecanismos implantados no software de votação presente, instalado nas urnas eletrônicas antes da eleição. Então, eu participei coordenando uma equipe da UNB. Foi um teste bem curto, assim, a gente teve apenas 3 dias para atacar o sistema e apenas 5 horas para observar o software, o código-fonte do software de votação, né, que é aquilo que os programadores de fato escrevem, assim, depois é transformado no formato binário que a urna executa. E a gente, nessas 5 horas, encontrou uma série de vulnerabilidades. Assim. Talvez a mais grave tenha sido foi que a gente utilizou para montar um ataque, foi a vulnerabilidade que nos permitiu vencer esses testes, era um concurso também, tinha a ver com o sigilo do voto. Então, a gente conseguiu, em eleições simuladas, reconstruir a ordem original de votação. A gente conseguia determinar com absoluta certeza como votou o primeiro eleitor, o segundo eleitor, o terceiro eleitor e assim por diante, baseado apenas em informação pública. A gente não precisava de uma informação privilegiada para conseguir reconstruir essa ordem de votação.
votação. E essa mesma vulnerabilidade permitiria um outro ataque, que funcionaria da seguinte forma: vamos supor um eleitor ilustre que votou num certo instante de tempo. A partir desse instante de tempo, como a urna armazena a hora que cada eleitor votou, você consegue descobrir a posição desse eleitor ilustre, use a criatividade, né, alguma autoridade do país, você consegue descobrir a ordem que ele votou na fila de votação. Se você é capaz de recuperar os votos em ordem, você consegue dizer exatamente como esse eleitor votou. Isso com impacto possível até em eleições passadas, se elas utilizaram uma versão igualmente vulnerável do software. A gente também encontrou outros problemas de segurança, algumas ocorrências de práticas ruins do ponto de vista de segurança. Por exemplo, a autenticação do software, né? Os mecanismos que verificam se o software de fato é íntegro, é o software que a Justiça Eleitoral produziu, pareciam insuficientes, assim, o que poderia permitir um atacante externo manipular ou trocar o software assim instalado na urna antes das eleições e talvez causar uma fraude nos resultados em escala bem maior. Então, se não tiver um acompanhamento muito próximo, a gente poderia ter uma manipulação de uma eleição. Sim, mas um grande problema de utilizar sistemas puramente eletrônicos de votação é que a sociedade não consegue fazer esse acompanhamento de maneira efetiva, né? Os fiscais de partido têm certa possibilidade de observar o código-fonte desse software de votação antes das eleições, mas é um volume muito grande, são mais de 13 mil linhas de código para se examinar. Então, não é uma tarefa factível nem em testes como o TSE organiza, nem para os fiscais de partido. O que acontece de fato é que todos estamos incondicionalmente confiando no TSE para ter eleições seguras e confiáveis, assim. O que, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista da doutrina da área de segurança, não é razoável. E outros países já vieram verificar como é o funcionamento da nossa urna eletrônica e não adaptaram isso para os seus países, né? A gente sabe de alguns lugares que utiliza algum tipo de voto eletrônico, mas junto utiliza o voto convencional, aquele voto em papel, né? Então você tem um registro físico e aí você tem um registro digital. Sim, é bem interessante observar esse movimento mundo afora, né? Porque nos anos 90, quando essa ideia surgiu, alguns países saíram na frente no sentido de informatizar suas eleições, mas rapidamente vários deles ou voltaram atrás para realizar eleições com cédulas em papel como convencionais. Talvez aqueles que tivessem dimensões menores e o custo não justificasse informatizar eleições para um país tão pequeno. Alguns votaram para eleições em papel, porque é possível fazer eleições com cédulas em papel de maneira segura. Talvez o problema seja muito mais desafiador com um país tão heterogêneo e tão grande como o Brasil, mas, novamente, não é impossível, mas é bem mais difícil no nosso caso. Outros países migraram ou transformaram o seu sistema para produzir também um registro físico do voto, que pode servir para recontagem, por exemplo, para conferir se a contagem eletrônica foi feita de maneira honesta. Lembrando que máquinas vão agir de maneira honesta se elas forem programadas para agir de maneira honesta, né? Esse mito da máquina honesta, ele é muito curioso, mas ele não tem lastro na realidade, assim. Então, esse movimento é bem interessante de observar. Atualmente, o único país do mundo que persiste utilizando sistemas puramente eletrônicos de votação, baseados em máquinas de votar, como a urna eletrônica, é o Brasil. O outro país que se encontrava nessa situação era a Índia, mas a partir das eleições de 2014, do ano passado, eles começaram também a experimentar com recursos que produzem um registro físico do voto, né, para conferência, auditoria e recontagem. Olha, no ano passado, o TSE publicou uma cartilha sobre segurança das urnas e diz o seguinte, que esses mecanismos foram postos à prova durante os testes públicos de segurança, nos quais nenhuma tentativa de adulteração dos sistemas ou dos resultados da votação obteve êxito. O TSE afirma que uma urna eletrônica conta com o que há de mais moderno em criptografia hoje, o que ela é extremamente segura. Mas aí você está me contando que foram encontradas brechas, né? Sim, eu inclusive contesto boa parte do conteúdo dessa afirmação. Nós vencemos os testes de 2012 explorando uma vulnerabilidade real no sistema e o trecho de código, a construção insegura que a gente encontrou, por exemplo, era conhecidamente insegura desde 95. Assim, então, não dá para dizer que era algo na fronteira tecnológica. Era, na verdade, um problema de livro-texto que a gente encontrou, um erro de livro-texto que a gente ensina para os alunos de graduação a não cometer, que a gente encontrou num pedaço do sistema, né, num componente do sistema, que era fundamental para proteger o sigilo do voto. Então, eu
acredito, assim, eu posso afirmar, né, que a gente observou vários outros problemas do ponto de vista de segurança. Então, eu diria que o que a gente observou nas evidências técnicas que a gente coletou a partir do sistema, de fato, não satisfazem a definição ou a noção de segurança que o TSE costuma transmitir em suas propagandas. Você falou que é complicado, a sociedade não pode acompanhar, a gente tem que confiar todo o processo de segurança ao TSE. Me explica uma questão. Se, por exemplo, acontecer algum tipo de adulteração de voto, algum tipo de quebra de sigilo de voto, porque eu posso ir lá, reconstituir a ordem, posso saber que celebridade votou em alguém ou alguma pessoa simples votou em alguém. Se isso acontecer, seria via um processo do TSE, porque o TSE afirma que é muito complicado um ataque às urnas eletrônicas porque elas não têm nenhum tipo de conexão à internet, como a gente estava falando agora há pouco dos celulares ou até dos caixas eletrônicos. Sim. Então, é isso mesmo? É difícil que aconteça um ataque às urnas eletrônicas fora do TSE? Para acontecer algum tipo de adulteração de voto ou algo semelhante, teria que ser um processo do próprio TSE se corrompendo, uma corrupção dentro do TSE. Vamos tentar partir a pergunta em duas algumas partes. Assim, exato. Bem, um sistema puramente eletrônico de votação, talvez ele produza evidências de fraude para quem controla o sistema. Assim. Então, talvez o TSE esteja numa posição privilegiada para determinar que tipo de fraude funciona ou não funciona contra o sistema. Isso é evidente. Assim. Para a sociedade, é muito difícil a gente, de fato, conseguir fiscalizar, porque o cidadão que vota na urna, ou o especialista que é interessado pelo assunto, ele não consegue, enquanto ele vota, por exemplo, saber se o sistema registra as escolhas dele de maneira correta, certo? É preferível, do ponto de vista de segurança, que a urna não tenha conexão à internet, senão aquela superfície de ataque que eu descrevi anteriormente acabou de ficar maior. Claro. Porque agora você tem mais uma conexão para proteger, essa conexão, de repente, se ela for sem fio, por exemplo, é um vetor de ataque que um atacante pode utilizar. Então, é preferível que essa conexão não exista. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que a urna eletrônica interage com máquinas via cartões de memória que têm conexão com a internet. Por exemplo, quando a gente termina a votação, a urna produz uma série de arquivos num pendrive chamado a mídia de resultados. Esse pendrive é extraído e colocado numa máquina do TRE para transmitir seu conteúdo para totalização. Isso no final do dia? Isso no final do dia ou durante a votação? Encheu aquele cartão, troca o cartão? Como é que? Esse caso específico da mídia de resultados é no final do dia. No final do dia. Mas talvez um ponto bem mais sensível que eu acho importante descrever é o processo de transmissão e instalação do software, porque o software é produzido no TSE, o TSE é responsável por escrever o software de votação e é transmitido para país afora via algum tipo de conexão. Eles dizem que é um link dedicado, mas eu suponho que esse tráfego passa pela internet em certo ponto, ou pelo menos existem operadores que transmitem o software do TSE para os TREs para ele ser gravado em cartões que instalam software na urna. Então, se há algum tipo de manipulação durante a transmissão desse software ou nos cartões que já tem o software a ser instalado na urna eletrônica, você pode, de fato, infectar um conjunto de urnas com um software malicioso que não mais vai se comportar de maneira honesta, isso mesmo antes das eleições acontecerem. Então, quando eu observo o funcionamento, né, o processo eleitoral no Brasil, algo que me chama bastante atenção e que me preocupa é essa possibilidade de existir algum tipo de fraude interna que não implica necessariamente na corrupção da instituição como um todo, assim, pode ser simplesmente um agente malicioso dentro do TSE que por algum motivo decidiu, decidiu, não sei, fraudar eleições e tem algum interesse nisso, então ele esconde algum tipo de código malicioso no software de votação. Esse software de votação é transmitido para o país inteiro, ele dá a aparência de se comportar de maneira correta e normal, talvez ele passe até em alguns testes com uma votação paralela e outros mecanismos que existem para tentar evitar esse caso, mas a gente encontrou condições que permitiram ainda assim isso ser possível, e esse software passa a se comportar de maneira desonesta durante toda a eleição, sem isso poder ser detectado pelo eleitor, ou até pelas pessoas que trabalham no sistema, trabalham no TSE, porque se a fraude for sofisticada o suficiente, o software poderia, inclusive, agir de maneira desonesta durante a eleição e tentar se restaurar no final da eleição para dar a aparência de que ele foi software correto durante toda a eleição. Tem uma série de coisas que você pode pensar, claro, bem mais sofisticadas do que o tipo o tipo de fraude que a gente escuta no dia a dia, mas que estão dentro da esfera do possível. Assim. O que é difícil, o que não é muito convincente, é exatamente o custo desse ataque, né? Ele parece muito menor do que deveria ser quando a gente observou essa série de vulnerabilidades no sistema. Assim. Mas, claro, existe um ponto privilegiado para se montar uma fraude, que é exatamente a fraude interna.
montado por alguém que tem acesso privilegiado aos sistemas da Justiça Eleitoral. E é importante observar que esse tipo de fraude interna ocorre em outros segmentos da indústria bancária, por exemplo. É muito comum a gente ter alguém dentro do banco vazando informação, claro, ou, de fato, manipulando sistemas para roubar dinheiro. Assim. Então, claro, muitas vezes, fraudes em larga escala ocorrem com a colaboração de um agente interno que tem acesso privilegiado ao sistema. Então, acho importante dar atenção para esse ponto nas eleições eletrônicas também. E o que é interessante a gente deixar claro aqui, né, Diego, para a gente não ter um problema de interpretação, é que a gente não está dizendo que existem fraudes no processo eleitoral, a gente não está dizendo que aconteceram manipulações nas votações. O que a gente está conversando aqui, e as suas pesquisas mostraram, é que existe a vulnerabilidade, existe a possibilidade, mesmo que complexa, de pessoas mal intencionadas se colocarem nessa situação e plantarem algo num sistema e acontecer uma falha. A gente não está dizendo aqui aquela teoria da conspiração de que realmente a eleição está vendida, não é isso, esses não são os resultados. O que a gente está dizendo é que talvez o TSE precisasse prestar bastante atenção nisso, porque existe vulnerabilidade em se ter um processo de votação 100% eletrônico. Exato, precisamente. Eu sequer tive acesso a dados de eleições para poder ter qualquer conclusão nesse respeito, não estou argumentando que teve fraude ou nada dessa natureza, assim. Estou apenas lidando com as possibilidades técnicas e as condições técnicas que nós observamos no sistema em 2012. É difícil mapear exatamente como esse sistema evoluiu desde então, porque antes das eleições anteriores, o TSE optou não fazer testes de segurança, mas felizmente teremos testes de segurança no começo do próximo ano, começo de 2016, onde investigadores vão ter a chance novamente de acompanhar se houve reparo, se houve aprimoramento do ponto de vista de segurança em relação aos problemas que nós detectamos em 2012. Muito legal. Diego, muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa interessantíssima e eu espero que você continue lá no seu departamento na Unicamp, além do seu processo em sala de aula, mas lá no seu departamento outras pesquisas possam continuar sendo desenvolvidas, porque aí a gente tem uma sensação de maior segurança, né? Existem pessoas que estão buscando melhorar cada vez mais, aprimorar cada vez mais esses sistemas de segurança que todos nós nos utilizamos em várias partes da nossa vida, né? Então, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo convite, né? Uma oportunidade sempre muito interessante de esclarecer para as pessoas como funciona a universidade, que tipo de trabalho a gente executa na Unicamp, mas em outras universidades também na área de segurança. E acho que instruir as pessoas também sobre como lidar com tecnologia no mundo real, como tomar as mínimas precauções para não ter nenhum tipo de problema. Claro. Obrigado. Muito obrigado. Intervalinho, então, a gente, na volta, recebe um grande comunicador e teólogo, Vanderlei Dornelles. Não sai daí, o Identidade Geral volta já.